vocês sobre as principais indicações de exames radiográficos em odontopediatria. Vem comigo! O exame radiográfico é um exame de imagem que contribui com o exame clínico e anamnese para a definição de um diagnóstico e a decisão de um tratamento. Ele é um exame complementar, ele não é o exame principal. O exame principal é o exame clínico e uma anamnese bem feita. Se nesses casos ainda assim houver uma dúvida, alguma lacuna que o exame radiográfico possa vir contribuir, complementar, ele será indicado. Segundo o princípio de ALARA, que é uma abreviação inglesa que quer dizer tão baixo quanto quase exequível, ou seja, mínima exposição, é necessário expor o mínimo possível o paciente a incidências radiográficas e o profissional também. Então, é necessário observar bem o paciente que entra dentro do consultório. É necessário avaliar o paciente com um exame físico. Quando o paciente entra dentro do consultório, pela até a forma de andar, pela forma que o paciente está se comunicando, já é necessário uma avaliação. Isso já contribuirá para um diagnóstico. Então, diante disso, fazer uma boa anamnese, fazer um bom exame clínico, observar a história do paciente, para depois indicar um exame radiográfico, para que todos em conjunto ofereçam um diagnóstico preciso e uma boa decisão de tratamento. É muito importante essa interação com o paciente. Pode-se observar que não é só no momento que o paciente está sentado na cadeira que essa anamnese, esse exame clínico está sendo feito. A anamnese acontece desde o momento que o paciente entra dentro do consultório. E é importante essa interação com a criança, até mesmo, se necessário, o exame radiográfico, para que a criança já se sinta à vontade também para fazer o exame. Os principais exames radiográficos na odontopediatria são os exames periapicais, os exames interproximais, a panorâmica, oclusal e teleradiografia lateral de face. A seguir, veremos as principais indicações de cada tipo de exame. As periapicais são bem indicadas pós-trauma. Quando uma criança sofre uma queda, sofre um trauma, na dentição decida ou na permanente, na fase mista, é necessário indicar o exame periapical, porque pode haver uma fratura alveolar, uma fratura de raiz, e isso será decisivo para a decisão de tratamento. Quando há o trauma, somente o exame clínico é incapaz de concluir se houve uma fratura coronária, dependendo, se foi uma fratura oblíqua, se foi uma fratura ao nível do osso alveolar, se foi uma fratura radicular, horizontal, vertical. Apesar de que a radiografia periapical, em determinadas situações, ela vai apresentar algumas limitações para nos trazer essas imagens, sendo necessária a indicação de uma tomografia computadorizada, mas torna-se bem indicada pós-trauma. Esse paciente chegou ao consultório após uma queda, teve fratura dos bordos incisais dos dentes 11 e 21, e no momento a mãe não conseguiu localizar os fragmentos, procurou pelo chão onde a criança caiu e não conseguiu encontrar os fragmentos. Então, a mãe levou a criança ao consultório e no momento do exame clínico, foi-se observado que havia um aumento de volume no lábio inferior. E diante desse exame de palpação, pôde-se desconfiar que os fragmentos poderiam ter sido introduzidos durante a queda, pelo trauma, dentro do lábio inferior, dentro da mucosa do lábio inferior. E com esse exame de palpação e essa desconfiança, então veio a indicação de fazer uma periapical na região de tecidos mole do lábio inferior. Ao se fazer a incidência radiográfica periapical, notou-se
alguns pontos radiopacos, imagens radiopacas nessa radiografia, detectando então que realmente os fragmentos foram se alojar no lábio inferior da criança. Os exames periapicais também têm indicação na preservação pós-trauma. O paciente sofre o trauma, recebe o primeiro atendimento e logo em seguida da decisão de tratamento, ele passa por um acompanhamento. E durante esses acompanhamentos são feitos exames periapicais para avaliar a progressão da cura ou não. Nesse caso do slide, essas 3 radiografias periapicais é de uma criança que teve avulsão dos 2 dentes centrais, incisivos centrais superiores, dente 11 e 21. O primeiro atendimento foi realizado o reimplante e a seguir foi feito o tratamento para fechamento do ápice. Essas 3 radiografias são radiografias de momentos posteriores ao primeiro atendimento. Então, nesse intervalo, as radiografias periapicais estão sendo usadas para preservação do caso. As periapicais também são indicadas para avaliação do processo de formação do ápice da raiz, que é de extrema necessidade para a decisão de tratamento ortodôntico na dentição mista. Então, o ortodontista indica a radiografia periapical, principalmente a antero-superior e a antero-inferior, para decisão e planejamento do tratamento ortodôntico na dentição mista. Uma outra indicação das radiografias periapicais é quando o paciente chega ao consultório com presença de fístula, né? Vulgarmente dito pelos pais, meu filho está com uma bolinha no pezinho do dente. Então, é necessário indicar uma radiografia periapical para se observar a extensão da lesão periapical em volta da raiz e observar se a raiz do dente descido ainda está apta a receber o tratamento endodôntico ou se a melhor opção de tratamento seria a exodontia. Em casos de dor espontânea, presença de pólipo ou exposição pulpar, o paciente chegou ao consultório queixando-se de dor espontânea, pulsante, que não cessa, ou ao exame clínico se observa a presença de pólipo ou exposição pulpar, é indicado realizar o exame periapical para auxiliar no diagnóstico e na decisão de tratamento, se o dente ainda está apto a receber o tratamento endodôntico e reabilitador ou se o dente vai ser extraído, se a melhor opção de tratamento vai ser a exodontia. Os exames interproximais são indicados para avaliação da presença de lesão de cárie, extensão. Na dentição decídua, nem sempre tem indicação, porque se os dentes decíduos tiver diastemas entre eles, torna-se visível clinicamente, torna-se visível a olho nu a presença da lesão cariosa. Então, torna-se indicado quando os dentes posteriores têm um ponto de contato justo. E quando é que eu vou indicar as radiografias interproximais quando os dentes posteriores têm um ponto de contato justo? Quando o paciente em questão apresenta-se lesões de manchas brancas ativas, aquelas lesões que ao secar estão opacas, né? Indicando que estão ativas. Lesões cariosas oclusais ativas também. Isso é um bom sinal para a gente desconfiar que o paciente possa ter lesões cariosas nas regiões interproximais, indicando assim as radiografias interproximais, pois se trata de pacientes com alto risco a lesões cariosas. As interproximais são indicadas para determinar a extensão e profundidade das lesões cariosas, pois se sabe que, dependendo da extensão ou da profundidade, o tratamento não será o mesmo. Isso vai influenciar na decisão de tratamento, que material usar, que técnica usar. Então, é necessário indicar as interproximais para avaliar extensão e profundidade.
Existe risco de lesões oclusais, lesões cariosas oclusais de molares descidos, de 1 a 2 anos após a sua irrupção. No entanto, existem crianças que possuem alto risco a desenvolver lesões cariosas já a partir de 2 anos e meio de idade, que é logo que os dentes molares terminaram a sua irrupção. Então, nem sempre esse risco de lesões cariosas oclusais vai se dar a 1 a 2 anos após a irrupção. Dependendo do alto risco da criança, pode se dar logo a irrupção do dente descido. E nesses casos, às vezes, nem sempre será possível realizar a técnica interproximal devido à baixa idade, à falta de colaboração. Então, nesses casos, pode-se lançar mão da técnica periapical da bissetriz, com a mãe ou acompanhante mantendo o filme em posição e segurando a criança. Não será uma técnica de tanto detalhes para se observar tudo aquilo que deve ser observado na interproximal, porém vai ajudar bastante na decisão de tratamento e no diagnóstico. As indicações da radiografia panorâmica são várias indicações, dentre elas, quando o paciente está com infecção que limita a abertura de boca, está com edema, nos músculos da mastigação. E com isso, a radiografia intrabucal, intraoral, ela pode ser dolorosa para o paciente e difícil para o profissional que irá realizá-la. Então, nesse caso, indica-se a panorâmica. Em determinados casos, ela não vai oferecer uma riqueza de detalhes da área periapical, porém vai dar um norte, vai ser um guia para o profissional para a decisão de tratamento, já que o paciente não consegue abrir a boca. Aí está um exemplo de uma panorâmica de uma paciente que estava com limitação de abertura de boca devido a uma infecção nos dentes 64 e 65 e a imagem foi solicitada para saber se os permanentes já estavam em posição para irrupção. Observando que não, a decisão de tratamento foi em manter os dentes descidos e tratá-los. A panorâmica também está indicada nos casos de retenções prolongadas dos dentes descidos, atraso na irrupção dos dentes permanentes. Então, se o paciente chegou ao consultório, e está com um dente que já era para ter sido removido, os seus outros dentes correspondentes já se esfoliaram, os permanentes já estão a caminho da irrupção, e esse determinado dente ainda não sofreu essa esfoliação. É um motivo de se solicitar uma panorâmica. Atrás na irrupção do dente permanente, todos os seus dentes correspondentes já irromperam, menos o determinado dente. Necessário solicitar uma radiografia panorâmica. E nesses exames, pode ocorrer achados incidentais que veremos adiante. Em caso de diastemas exagerados, também há a indicação, pois pode haver presença de um dente supranumerário, de um mesiodens, assimetrias e alterações faciais, aumentos de volume que pode indicar patologias, em casos onde não há possibilidade de realizar uma tomografia computadorizada. Nesses casos, a radiografia panorâmica vai nos dar uma ideia e nos dar uma direção de que diagnóstico podemos sugerir e que tipo de tratamento que podemos sugerir. Na ausência de uma tomografia computadorizada, às vezes o paciente mora numa cidade onde não tem acesso, não tem uma condição financeira de realizar ATC, então é indicada a radiografia panorâmica. Também é indicada no tratamento ortodôntico, ela vem junto da pasta ortodôntica, ela é utilizada e superindicada para o planejamento do tratamento ortodôntico. Casos de retenção prolongada por agenesia, então o paciente chegou lá com um dente descido que não esfoliou, a mãe preocupada, quando se fez a radiografia panorâmica, observou-se que o paciente tinha agenesia do dente 35. Quando um paciente chega ao consultório e a mãe queixa que o dente ainda não está na cavidade bucal, ela chega se queixando que o dente da criança ainda não nasceu, como elas dizem,
né? Então, o dente ainda não irrompeu na cavidade bucal. Deve-se indicar a radiografia panorâmica para saber qual o motivo do não irrompimento desse dente, né? Se uma possível agenesia, uma possível impacção, e há muitos casos que acontece de haver uma agenesia. Como podemos observar nessa imagem de radiografia panorâmica, né, possivelmente esse paciente foi ao consultório queixando-se, né, do atraso na erupção dos dentes, e o profissional, mais que inteligente, indicou uma radiografia panorâmica para ver o que poderia estar acontecendo. E foi diagnosticado a agenesia dos dentes 35 e 45. Presença de supranumerários. Então, há casos que a retenção prolongada, porque os supranumerários estão impactando os dentes permanentes, indicados na seta, nesse exame presente aí na tela. São vários dentes supranumerários nesta imagem. Presença de mesodens, né, nos diastemas exagerados, pode-se observar aí a presença de diastema, um diastema importante, e a presença de um mesodens. Presença de patologias, cistos e tumores, o dente não irrompeu, nem sinal na cavidade oral, retenção prolongada, quando se faz o exame, está lá sugestivo de um cisto dentígero, indicado pela seta do dente 43 e do lado esquerdo o dente 37. Nessas outras imagens, né, o atraso na irrupção do dente 46, associado a uma lesão, atraso na irrupção dos dentes 34 e 35 do lado esquerdo da tela, na radiografia do lado esquerdo, observando aí uma lesão que deslocou os dentes permanentes 34 e 35 e ainda está impactando o dente 33. Então, se o profissional não tivesse atentado que esses dentes estão, né, com retenção prolongada, que tem algo diferente aí, ele não teria descobrido essa patologia. A panorâmica também é indicada em casos, né, de suspeitas de fraturas ósseas. O paciente sofreu uma queda, sofreu um acidente e não é possível realizar uma tomografia de imediato. Em alguns casos é possível observar essas fraturas. Nesse exame, observa-se a fratura no ângulo da mandíbula. Nem sempre a fratura estará bem nítida a ser observada na panorâmica, mas em casos de não poder realizar a TC, ela vai auxiliar nesse diagnóstico também. Radiografia oclusal. É indicada para avaliar a posição de dentes supranumerários, raízes residuais ou fragmentos dentários retidos, dentes impactados, cialolitos, na impossibilidade de uma tomografia computadorizada. Antes da presença da tomografia computadorizada na odontologia, as radiografias oclusais eram bem indicadas na avaliação da posição de dentes supranumerários, né, de localização de raízes residuais ou fragmentos dentários retidos, localização de dentes impactados, presença de cialólitos. E hoje, na presença da TC, né, da tomografia computadorizada, já não é tão indicada a radiografia oclusal. Porém, em casos que não há possibilidade da tomografia computadorizada, a radiografia oclusal ainda é utilizada. Também indicada na avaliação da formação do tecido ósseo após expansão maxilar, né, expansão intermaxilar. A radiografia oclusal é utilizada para observar a neoformação óssea entre a sutura intermaxilar após expansão maxilar com o aparelho. Localização de dentes supranumerários e dentes impactados, raízes residuais e fragmentos dentários. Pode-se observar na imagem a seguir a presença de um premolar impactado,
e de um dente que não dá para ser bem identificado se é um supranumerário e há uma agenesia do dente incisivo superior central, né? O dente em questão não dá para perceber se é o dente incisivo central superior impactado ou se é um dente supranumerário associado à agenesia do incisivo central superior. Nesse caso, a tomografia computadorizada te dá uma imagem mais detalhada para saber do que se trata essa imagem. Mas na ausência da TC, a radiografia oclusal vai te dar uma noção de localização desses dentes impactados, supranumerários, raízes residuais. Diagnóstico e localização dos cialólitos. Nessa radiografia oclusal de mandíbula, dá para notar, né, indicado pela seta e na imagem, a presença de um cialólito. Teleradiografia lateral de face. Em que casos a indicação desse exame de imagem em odontopediatria? Avaliação do crescimento ósseo, para diagnóstico em ortodontia e avaliação dos espaços aéreos. Então, todo ortodontista vai solicitar uma teleradiografia lateral de face para avaliar padrão de crescimento ósseo, né, para determinar planos de tratamento, observar os espaços aéreos, se estão preservados ou não. Nessa imagem, a gente tem uma teleradiografia lateral de face, onde a gente pode observar as bases ósseas do paciente, espaço aéreo posterior, e não é tão indicada para outras finalidades além, né, da especialidade da ortodontia. Então, a odontopediatria vai ter indicação da teleradiografia lateral de face, principalmente na ortodontia. Na nossa próxima videoaula, estaremos estudando sobre as técnicas de cada modalidade radiográfica apresentada nessa videoaula. Então, uma dica para vocês para concluir a nossa aula de hoje. Não existe uma radiografia tecnicamente bem executada que seja eficaz se ela não for bem indicada. Essas são as referências utilizadas nesta aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.